Então, quem bate um papo comigo hoje aqui no estúdio, tira as nossas dúvidas sobre o mau hálito, é a cirurgiã dentista, a doutora Karine Magalhães. Bom dia, bem-vinda ao De Bem com a Vida, doutora. Michele. Bom, esse assunto é muito importante, vamos combinar? Sim, Como e a dúvida para muita gente também. Como eu disse agora na abertura, poxa, interfere na vida social, profissional, amorosa. É bem delicado o assunto, todos os campos, e todo mundo tem vergonha, constrangimento de abordar esse tema. Mas, afinal de contas, da onde vem esse danado desse mau hálito? É da língua, é da garganta, é do estômago? Porque cada pessoa fala que vem de um lugar, ou vem de todos eles? Na cabeça das pessoas, mau hálito vem do estômago. No entanto, mau hálito vem da boca. Quase 100%, 95%, 90% alguma coisa vem da boca. E aí a gente fica, às vezes, confuso, sem saber, nossa, eu faço uma excelente higiene dos dentes, passo fio dental, né, me cuido, vou ao dentista, por que eu tenho mau hálito? E uma das grandes alterações que a gente tem na boca são as disfunções salivares, ou seja, quando a gente não produz saliva, quando a gente tem saliva em excesso, nós podemos apresentar a alteração do hálito. Ou seja, muita saliva é ruim e boca seca também é ruim. Na verdade, não é muita saliva, é uma saliva com a consistência muito pegajosa. Sabe quando a gente vai ter ânsia de vômito, que parece assim que está uma gosma na boca? É mais ou menos aquela saliva que parece uma gosminha, que ela tem uma grande quantidade de proteína que os micro-organismos, na verdade, as bactérias se alimentam dela, e aí a gente tem a formação dos gases mal cheirosos. Então, talvez a gente tenha ficado com aquela impressão de que boa parte da questão do mau hálito venha do estômago, porque quando a gente está com fome, fica muito tempo sem comer, dá um mau cheiro, né? Sim, pode dar, sim. E isso é bem comum das pessoas que fazem jejum intermitente. Então, assim, se você quer fazer jejum dessa forma, você tem que ter noção, tem que ter ciência que você vai para a academia, que você pode apresentar, e seus colegas, seus amigos de trabalho, de qualquer parte, podem sentir essa alteração. E por que a gente tem mau hálito quando está com o estômago vazio? A gente libera, produz algum gás, alguma coisa no estômago? Nosso organismo, ele precisa de energia. Então, ele quebra carboidrato. E quando a gente não tem alimentação, ou seja, a gente não entrega esse carboidrato, essa energia para o nosso organismo, o alimento em si, o organismo ele começa a queimar gorduras. Por isso que é o processo de emagrecimento, né? A quebra de gorduras. Sim. Então é o cheirinho rançoso, o cheirinho mesmo de um ácido desconfortável, né? Que seria os ácidos das gorduras. Tá certo. E olha só, gente. Vamos aproveitar para dar uma olhadinha no que a internet traz quando o assunto é mau hálito. Vamos ver o que tem nas redes sociais. Vamos dar uma olhada. Misericórdia, menino, tu viu aquilo, hein? Aham, eu vi. Ah, eu preciso te contar um segredo agora. Não, epa. Oxe, vem com segredinho não. Fala daí de longe mesmo. Ué, por que não? Deixa eu te falar, é porque tem que ser baixinho. Tá com algum problema? Quer chiclete? Chiclete de quê? Hortelã. Ah, não gosto não. Que engraçado, né? Quem tem bafo odeia comer chiclete de hortelã. É o que, menino? Nada não. Eu disse que você deveria gostar, hein, menina? Ah, não, mas aqui chiclete de hortelã... Come. Quando tem uma pessoa do meu lado com mau hálito, como é que eu faço para chegar, falar para ela que tá com mau hálito? Porque tem tratamento, né? Tem que ser sempre de uma forma gentil. Dizer, que cheiro de cadáver. Eu acho que é seu. Acho que você precisa procurar ajuda. Ajuda profissional. Dos bombeiros, do Roto Ruter, do Padre Quevedo. Por que você não me avisou antes? Eu tentei, Sérgio, mas toda vez que eu me aproximo de você, alguma coisa dentro de mim morre. Eu tô morrendo aos poucos, Sérgio. Eu só tô conseguindo falar com você agora porque minhas fossas nasais estão obstruídas por conta de uma super bonder. Você acha que todo mundo percebe? Talvez, Sérgio. Mas a gente te ama. Você é um puta cara legal! A gente só tá tentando te ajudar, bicho! Mas e a Cintia, que tem um sovaco que fede a mijo? A gente precisa dela, Sérgio, pra chegar até você. Comparado a você, ela é tipo um bom ar. Tem mais alguma coisa que vocês querem me dizer? Tenta não curtir suas próprias fotos no Instagram. Você tem bafo? Eu? Sim. Mas ninguém? Chiu. Aceite esse presente. Mas eu? Shhh. Já paguei a sua consulta. De nada, não precisa agradecer.
como a gente falou agora há pouco, o bafinho matinal está dentro do normal. É comum. Mas a gente viu duas questões aí que a gente pode estar abordando. Uma é a forma de falar com a pessoa sobre o assunto. Porque às vezes você não vai falar porque não convém, não é uma pessoa que você tenha convívio, né? Mas e o outro ponto que a gente viu ali é que a pessoa parece que às vezes não percebe que tem um mau hálito. Tem isso também? Sim. Quem tem um mau hálito, que a gente chama de clínico, ou seja, que ele é percebido por outras pessoas, que a gente detecta nos monitores no consultório, esse mau hálito ele precisa ser avisado. Por quê? A gente não sente. O nosso nariz, ele se adapta com qualquer odor. Basta você lembrar quando você entra em casa, que você já não sente mais o cheiro da sua casa, passou um pouquinho já não sente, do seu carro, do seu perfume, de tudo. Então, a gente precisa avisar de uma forma muito delicada, né? Como teve nessa uma brincadeira ali, Mas assim, a história de chegar, de constranger a pessoa na frente de outras, você deve falar sozinho com essa pessoa, falar que está sentindo, que já tem um tempo, que existe tratamento, que mau hálito não vem do estômago, então não adianta ficar comendo e só escovar os dentes sozinho em casa, porque se já está crônico, se a pessoa já sente isso há bastante tempo, no caso, por exemplo, o marido, a mãe, precisa fazer esse comunicado, precisa avisar, porque como é que a pessoa vai adivinhar? Então, tem como acabar com o mau hálito? Tem, mau hálito tem tratamento. Como é que é feito o exame, o diagnóstico no consultório, doutor, para falar que a pessoa tem ou não? Porque a gente fica curioso, porque em casa a gente fala, né, você coloca a mão, dá uma sopradinha para ver como é que tá o bafo, mas como identificar, falar, não, diagnosticar, você tem mau hálito? Tá, a primeira coisa, em casa, jamais faça o teste de soprar, de lamber o pulso, as mãos para sentir o cheiro. Por quê? Isso aí vai dar um falso positivo. Você tem que perguntar para alguém da sua confiança, alguém na sua casa. E aí, depois, se você receber essa confirmação da pessoa, ou se você não tem coragem, vá para a consulta. A consulta é uma consulta que precisa de um preparatório, ou seja, a pessoa não pode passar perfumes, não deve passar batom. E aí nós vamos fazer um levantamento, que é a história do paciente, a história médica, a história odontológica. Eu vou descobrir tudo, levantar, revirar o paciente para saber o que pode estar alterando, fazendo essa condição. Tem algum aparelhinho que usa também para medir alguma? Sim, nós temos um aparelho, que é um aparelho que quantifica esses gases mal cheirosos. Então, durante a consulta, durante o tratamento, o que a gente faz? A gente faz diversas avaliações para se chegar a um comparativo. Quanto que a gente tinha na época tal, como que está agora no tratamento, quais são os resultados. E, além disso, o exame mais importante do tratamento do hálito é o exame de saliva. Por quê? Porque a saliva é a grande reguladora da condição de saúde bucal. Então, a pessoa ela vai produzir a saliva durante o exame e durante o tratamento também, que se fizermos o tratamento, se for necessário, a gente vai quantificar e qualificar a saliva da pessoa. Então, isso protege a boca e não só a condição do hálito, a questão da nossa saliva. Então, o mau hálito ele tem tratamento, né? É com cirurgião dentista, de preferência que seja qualificado, porque é assim, dentro da área da saúde, a gente tem diversas especialidades. Então, por exemplo, não adianta eu ir procurar o tratamento do hálito, do mau hálito, com um profissional, por exemplo, que faça implantes, que faça tratamento ortodôntico. Por quê? Porque aquela é a área deles. Então, dentro da odontologia, tem áreas a gente tem as áreas, inclusive o CRO Goiás, ele tem a comissão de halitose. Então, nós temos a Associação Brasileira de Halitose também, que tem diversos cirurgiões dentistas que estão pelo Brasil afora. Tem tratamento homeopático para mau hálito? Tem sim. A homeopatia, na verdade, é um tratamento que a gente trata a saúde, não a doença. Então, a gente tem que começar tratando aquela causa principal, na verdade, é a consulta. A consulta com o cirurgião dentista, seja ele qualificado ou não na halitose, ele vai diferenciar, diagnosticar quais são as alterações que você apresenta. Então, por exemplo, o paciente ele me busca para tratar o hálito, só que eu apresento para ele todas as condições. Se eu estiver vendo cárie, eu vou avisar, doenças da gengiva, se houver alguma lesão suspeita de câncer. Tudo pode estar interferindo nisso, Tudo. Qualquer alteração de saúde bucal pode fazer a litose. E também, é claro, as alterações sistêmicas, ou seja, de dentro do nosso organismo. Por exemplo, você falou aí de uma saliva mais pesada e uma saliva mais leve. O nível de hidratação do nosso organismo também pode interferir no nosso hálito, já que
sei lá, uma pessoa mais desidratada vai ter uma saliva diferente? Pode sim. A gente, em média, a gente precisa de no mínimo 1,5 litro de água para fazer saliva por dia. E aí, uma média que a gente deve beber de água ao dia é de 2,5 litros. E as pessoas pensam, 2 litros já está bom. Estaria até bom, mas se você puder beber 2,5 litros, 3 litros, ótimo. Principalmente se você é praticante de atividades físicas, ou se faz dietas, ou suplementação. Algumas suplementações requerem uma maior ingestão de água. Então, assim, cada caso é um caso. Tem quadros de saúde sistêmica, de controle de doenças, que a gente precisa também ter a avaliação médica e o médico prescrever a quantidade certa de água. A água é o melhor medicamento que a gente tem na nossa saúde. E você falou também em halitose. A halitose é uma doença do mau hálito? O que seria a halitose? halitose é o nome que a gente tem o termo técnico, né, científico do mau hálito. Isso. E a gente pode classificar, em algum momento, o mau hálito como uma doença, como uma enfermidade ou não? Não, mau hálito não Ele é doença. Ele é só uma condição que pode ser temporária, mas pode ser permanente? Pode. Ela pode ser de forma contínua, ou seja, a pessoa apresenta o tempo inteiro, mais ou menos como a gente viu naqueles vídeos, né? A pessoa eu já tá tempo que eu quero te avisar, eu tentei, né? Então, esse provavelmente é um caso crônico. As intermitentes, por exemplo, assim, teve um dia que eu descuidei um pouco mais da higiene bucal, eu bebi menos água, tenho menos saliva na boca. A gente viu agora há pouco que o nosso cinegrafista fazendo piada, dizendo que a esposa dele foi jantar com umas amigas e comeu lá um negócio com cebola, alho, sei lá, e que depois na hora de dormir ainda estava mais ou menos, mas que de manhã estava impossível. Se misturar a combinação álcool, cebola, alho, gordura, o hálito vai ficar bem comprometido mesmo, mas assim, em média, passado 12 horas, no máximo 24 horas, aí a gente tem uma condição do hálito mais agradável, né? Porque realmente não é fácil conviver com quem tem mau hálito. Eu já conheci pessoas que, assim, tinha aquele hálito pesado sempre. Um belo momento, sumiu aquilo. A gente pensava que a pessoa ia para a vida inteira com aquilo e curou. Ou seja, se eu não me engano, ele tentou tratamento de todas as formas, porque acaba que chega um momento que uma pessoa comenta aqui, outra comenta ali, você fica sabendo da sua condição. Às que vezes, é muito difícil, né? Às vezes sim. Michele, e a questão é que a halitose, ela é um desequilíbrio das bactérias que a gente tem na boca com o que as bactérias comem. Normalmente as bactérias precisam de proteínas. Quando a gente pensa em proteína, a gente pensa em ovo, carne, leite, derivados de carne em geral. Tem cheiro de quê? A gente classificar, de diversos cheiros, depende do tipo de bactéria, depende da combinação das doenças. Por exemplo, uma gengivite, muitas vezes a pessoa confunde com cheiro de fezes. Nossa. Então, eu recebo no consultório pessoas que falam, nossa, minha boca tem cheiro de cocô. Não tem cheiro de cocô. O mau cheiro que é formado, os gases intestinais, eles não são passados pelo pulmão para ser eliminados pela boca ou pelo nariz. Então, esse desequilíbrio de bactérias na boca com substrato para essas bactérias que faz o mau hálito, que fazem os gases mal cheirosos. Então, cada vez você pode ter, em maior ou menor grau de intensidade, esse desequilíbrio dessas bactérias e o desequilíbrio do mau odor. O mau hálito pode ser hereditário? Não, de forma nenhuma. Porque às vezes a pessoa fica com aquela, não, minha mãe tem, nossa, tem uma parente minha que tem, nossa, e é por isso que eu não tô legal. Eu escuto isso muito. Isso é uma pergunta muito frequente no consultório. Não é hereditário, não tem preferência de gênero, de idade. Qualquer pessoa pode ter mau hálito, tá? Independente também da dieta, se você tem uma dieta super saudável, uma dieta de fast food, isso aí não interfere. O importante é a gente não passar por isso, porque você perguntou, isso é uma doença? Não é doença. Só que ela pode levar a uma doença psicológica, que no caso tem pessoas que têm halitofobia. A halitofobia é o medo excessivo, é o pânico, o pavor. Então tem pessoas que se isolam, literalmente. Não quer falar perto de outra pessoa porque está com medo de ficar exalando um mau cheiro. Elas às vezes nem convivem com outras. Há casos de pessoas que já pensaram em suicídio. A gente tem na literatura, a gente tem aqui dentro do Brasil colegas que relatam isso. Eu tenho isso dentro do meu próprio consultório. Então, a gente precisa de cuidar desses desequilíbrios emocionais, psicológicos, que muitas vezes a pessoa passa em função. Então, tem um exemplo muito clássico, que talvez eu possa citar aqui para você. Esses dias eu recebi uma paciente, por 2 anos ela disse que já é um termo que eu uso, fala assim, estava me paquerando, ou seja, ela já estava me acompanhando pelas redes sociais e ela queria vir. E quando ela veio, ela me disse, todo mundo no meu trabalho fica olhando para minha boca.
E a minha boca, eu tenho certeza que isso é um cheiro horrível. Eu sou casada, só que morro de vergonha. Ela nunca tinha falado. E o marido ficou lá embaixo. Eu trabalho em um prédio, o marido ficou lá embaixo esperando por ela. Eu falei para ela, você não tem mau hálito. Por quê? Porque ela acreditava que ela tinha. Às vezes, um desconforto de boca amarga, de boca seca. Ah, pois é, boca amarga é sinônimo de mau hálito? Nem sempre, nem sempre. E aí, esse desconforto pode levar a pessoa, muitas vezes, a achar, por exemplo, um gosto ruim, que tem mau hálito, mas não tem. E ela desceu, ela perguntou para o marido disse que nunca sentiu. Ela chegou no trabalho. Só que antes dela sair do meu consultório, eu falei para ela, eu sei por que todo mundo... Porque eu fico... os meus pacientes ficam sem máscara, é claro, né? Eu falei, eu sei por que todo mundo fica olhando para sua boca. Ela tem uma boca maravilhosa, uma boca que ela passa um batom vermelho que fica maravilhoso. E ela ficava constrangida achando que era mau cheiro. Ela chegou no trabalho, perguntou, e ela se expôs, e ela está lá nos meus comentários nas redes sociais, falando que ela tinha essa dúvida que por anos ela sofreu sozinha. É um assunto tão delicado que as pessoas ficam constrangidas em se expor. A gente até conversou com algumas pessoas quando a gente estava separando para falar desse assunto. Na internet você acha depoimentos escritos, Sim. Mas as pessoas realmente ficam muito constrangidas de falar sobre esse assunto. E é uma coisa que, teoricamente, deveria ser simples, assim, não ter tabu para falar, mas... É bem delicado, né? É justamente pelo mito de que Você vê, ela não falou com o marido. É. A pessoa mais pra você íntima ver, da dorme, vida dela né? ali. Tá lá do lado, beija, tem um relacionamento. Só que as pessoas têm o mito de quê? Que mau hálito vai vir da boca por falta de higiene. Ou seja, você é considerada como se fosse uma pessoa sem higiene, uma pessoa porca. Então, você disse que tem bactérias, né? Que também são responsáveis pelo mau hálito. Você pode passar, pegar a bactéria que dá mau hálito? Tem isso? Porque a questão do CC, vamos dizer assim, eu já assisti uma matéria em que você usando uma roupa de uma pessoa que tenha, né, Sim. a sudorese mal cheirosa, e você pode pegar aquela bactéria ali e ter muito trabalho para tratar. Com a boca, com o mau hálito, acontece isso também? É o seguinte, se a gente beijar, compartilhar talheres ou coisas do tipo, a gente vai transmitir micro-organismos. Então, só que você não necessariamente vai produzir gases porque uma pessoa... Você pegou as bactérias da boca dela, você vai pegar a halitose. Você tem que ter uma predisposição. Por exemplo, sabe quando a gente vai para o sol e a gente descasca, que fica vermelhinha, essa descamação? Dentro da boca acontece isso 24 horas por dia. Só que muitas vezes o uso de produtos inadequados, pessoas às vezes usam produtos que você nem imagina para tentar corrigir a qualidade do hálito. E isso faz uma descamação muito grande das mucosas da boca. Enxaguante bucal é bom, doutora? Pois é, os enxaguantes bucais também podem fazer a Porque litose. eles dão uma judiada na hora que a gente coloca arde até o pensamento. O mais famoso, no meu consultório as pessoas me relatam que pararam de usar, já tentaram, mas que pararam de usar por quê? Porque piorava a condição. E realmente piora a condição porque você está me falando, o olho arde, a boca arde, tudo arde. Você pensa assim, não, vou ficar sufocada com esse enxaguante bucal, né? Então, enxaguante bucal tem que ter prescrição. A gente, às vezes, chega na farmácia... Aí tem com álcool, sem álcool, a gente fala qual que é o melhor. E tem uma infinidade de enxaguantes, né? A indústria farmacêutica, a indústria química produz diversos. Então, assim, cada um tem uma indicação específica para controle das doenças da gengiva, de cárie, da halitose. Então não é algo para a gente estar usando todo dia? Não. E chego na farmácia, escolho o que eu quero lá. O gasto desnecessário é muito grande, é muito grande. O gasto desnecessário também do sistema público de saúde, com exames como, por exemplo, ressonância magnética, tomografia, porque o paciente às vezes perturba tanto o profissional falando que é médico, falando que o hálito está alterado, que ele precisa descobrir de onde vem, que até as ressonâncias são pedidas, são solicitadas para que se descubra. E o exame do hálito não é uma coisa tão complicada. A pessoa tem um monitor, antes da pandemia, a gente fazia um teste através do nosso olfato. Agora vamos ver, bem provável que agora a gente já está tirando as máscaras, que o paciente vai chegar no meu consultório, ele vai me conhecer, porque agora ele só me conhece pelas redes sociais, né, sempre de máscara. E uma das questões, Michele, que a gente até pode conversar aqui, é a respeito das máscaras. Tem 2 estudos, um da Universidade Federal de Belo Horizonte, né, de Minas Gerais, na verdade, e outro da Alemanha, que mostram a autopercepção da halitose depois do uso das máscaras. Eu estava conversando isso na hora que a gente estava organizando o estúdio aqui. A gente estava falando sobre isso, poxa, a máscara atrapalhou algumas coisas, mas nesse sentido
a brincadeira era, nossa, mas aí você nunca mais sentiu mau hálito de ninguém. Agora, quem tinha passou a perceber. Mas você sabe... Porque você usando aquilo, né? Mas às vezes, por exemplo, assim, agora eu fico de máscara nas consultas, eu não tiro a máscara. Então, mesmo de máscara, o paciente ele fica muito perto do profissional. Eu consigo sentir, se ele tiver o hálito alterado, eu consigo sentir. Antes mesmo de avaliar com o meu aparelho. Expert, né? Não, mas assim, dependendo da intensidade do hálito, Passa, até, né? vamos supor, se Passa. você tivesse de máscara aí ou daqui, se for muito forte, você consegue perceber. Sente, E o cheiro também pode ficar impregnado na máscara. Gente, então vamos lá. Para a gente encerrar, doutora, vamos dar uma orientação e também uma tranquilidade para quem está passando por esse problema, está com mau hálito, está aí constrangido no trabalho ou em relacionamentos. Tem gente que nem namora, porque fala como é que eu faço, as pessoas, né? Qual a sua orientação para essas pessoas nesse momento? Sempre na dúvida, pergunte à pessoa que está próxima a você, a pessoa que você confia. Tem ou não tem alteração do hálito? De manhã não adianta perguntar isso assim que você acordar, porque essa halitose, gente, ela acontece comigo, com a Michelle, com todo mundo, tá? Então, assim, menor ou maior grau depende do dia, depende da nossa dieta anterior, depende E também não da vai perguntar isso ingestão depois de comer alguma coisa de alho, cebola, porque também... E nem depois de escovar os dentes. E aí, isso não passou, ou você recebeu o que realmente você tem, procura um profissional qualificado no site da Associação Brasileira de Halitose, que é o abha.org.br. Nós temos profissionais indicados pelo Brasil. Então, esses profissionais, eles vão ajudar, eles vão fazer os testes e você pode fazer tratamento. E uma dúvida que eu quero complementar aqui é o seguinte, todo mundo pergunta, o tratamento do mau hálito é cura, é permanente? Não, não é permanente como nada nessa vida. Então, se você tratou de uma gripe, tratou da Covid, tratou de qualquer doença que seja, ou não doença, como o caso da halitose, e nem sempre você vai estar tratado para o resto da vida. Nós somos mais bactérias, micro-organismos do que células. Tem que fazer acompanhamento. Acompanhamento a cada 6 meses com um profissional. O hálito é o equilíbrio. A gente tem que ter o equilíbrio para a gente ter saúde. Tá certo, doutora Karine Magalhães, cirurgiã dentista, muito obrigada por estar conosco, trazer essas orientações, essas informações tão importantes para que a gente tenha uma vida leve e fique de bem com a vida, né, doutora? Porque ninguém quer saber de mau hálito e já que tem tratamento, tem uma cura, como disse, a gente vai trabalhando isso, então não tem que ficar triste e chateado com esse problema. Basta correr atrás do tratamento, né? Muito obrigada pela oportunidade de esclarecer as dúvidas, né? Isso é muito bom porque a população realmente precisa. Mau hálito é um problema de saúde pública e afeta 32% da população mundial, segundo os estudos mais recentes. E a gente está aqui para tentar ajudar. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada. Um ótimo sábado.